Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Filhos queridos, hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. E a liturgia nos apresenta os aspectos bíblicos, litúrgicos, espirituais. O Evangelho fala de um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. É verdade que à noite, é verdade que para um dos membros do Sinédrio, ainda incerto da decisão a ser tomada, mas que exatamente por isso nos faz refletir se nós, como cristãos que somos, católicos, entendemos o grande sinal da cruz de Cristo. Desde já, antecipando que não se trata de lembrar o instrumento de morte de Jesus, mas onde ele esteve, morreu, ressuscitou, mas morreu por amor. E a base está no finalzinho do Evangelho. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, é nessa perspectiva que somos chamados a olhar para a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que somos chamados, na cruz de Cristo, a entender o grão de trigo que, se não cair na terra, não produz fruto. Por que Jesus morreu? Porque quis, sim, se ofereceu, mas porque a cruz foi uma condição da sua obediência ao Pai, uma condição necessária para que a sua missão cumprisse. Qual é esta missão? Salvar a humanidade. Fomos salvos na cruz de Cristo. Repitam isso: fomos salvos na cruz de Cristo. Repitam: fomos salvos. Fomos salvos na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados. Por tua cruz fomos libertados. Por tua cruz fomos libertados. O próprio Jesus interpreta a primeira leitura. A primeira leitura que nós ouvimos é do livro dos Números, que mostra um povo rebelde, um povo murmurando contra Deus. Veja, eles preferiam ser escravos, comer cebola, carne, mas escravos, do que serem livres. E não que passassem fome. Quando disseram a Deus: estamos com fome, Deus mandou o maná. Mas para você ver o que é ingratidão, para percebermos o que é o perigo, eles disseram: nós estamos com nojo desta comida. Mas quem deu esta comida? Deus. Em outras palavras, estamos cansados de Ti, Senhor. Estamos cansados de Deus. Era melhor a nossa vidinha como escravos. Quantas vezes, meus irmãos, nós damos alguns passos, progredimos na nossa vida espiritual, conseguimos até desatar algumas coisas que nos prendem. Hoje no rádio atendi uma mulher
que a única palavra que me veio, um casamento extremamente tóxico, um casamento marcado na mentira, com saidinhas. Saidinhas, dizia ela. Estraga o casal e agora a consequência, os filhos não querem mais nem ficar em casa. Filhos queridos, às vezes a gente dá certos passos, mas depois de experimentar a liberdade tem consequências. Um pássaro na gaiola vai depender do alpiste, de uma folha de alface ou de couve, de uma comida que o dono dá, mas está preso. Quando abre-se a porta, abre-se para a vida, ele vai ter que ir atrás do seu alimento. É uma consequência natural. Tudo tem consequência. Tudo tem ônus e bônus. Tudo tem um preço. Mas eles não entenderam. Como às vezes nós não. E nós retrocedemos nas nossas amarras, nos nossos traumas, nos nossos erros. Retrocedemos na nossa maturidade, nos infantilizando. Retrocedemos nas nossas decisões, nos deixando escravizar de novo. Por isso, as serpentes que morderam era fruto disto, fruto de um coração endurecido, fruto de uma repulsa de Deus. Mas Deus veio em socorro, manda fazer uma haste, colocar uma serpente de bronze, e aqueles que olhavam para o alto, entende isso? Por que a haste? Primeiro, aqui tem muita explicação, porque nós temos imagens. Porque já no Antigo Testamento existia. Não tem como dizer o contrário. Escutou o Evangelho, a primeira leitura e o Evangelho. Segundo, olhavam para a haste, voltar a olhar para Deus. E quando nós voltamos a olhar para Deus, somos curados. Voltamos o nosso olhar e o nosso coração. Exaltação da Santa Cruz. O próprio Jesus interpreta o livro de Números neste texto e segue dizendo que o Filho do Homem, pela murmuração, pelo novo povo de Deus, que vira as costas para Deus, eles e nós, ele também será levantado, para que aqueles que olharem para o Cristo na cruz, sejam curados, libertados. É por isso, meus irmãos, que nós católicos temos em nossas igrejas o crucifixo. É por isso que somos chamados a ter o crucifixo em nossas casas, olhar para Cristo e sermos curados. Em 335, Santa Helena vai na sua peregrinação à Terra Santa, depois do Edito de Milão, e lá vai a Jerusalém, e indo a um lugar indicado, onde era o Monte Gólgota, o Calvário, ela descobre a verdadeira cruz de Cristo. Até hoje tem o Santo Sepulcro e vários andares, e descendo se chega à capela de Santa Helena. A história diz que ela descobriu diante de tantas cruzes, quando passava um cadáver
colocou 1, 2, 3 cruzes, e esse morto voltou à vida. Era a cruz de Cristo. Essa cruz foi venerada já no início, mas teve um fato, um pouco tempo depois, 320 foi o encontro da cruz. Em 335 foi a consagração de 2 igrejas em Jerusalém, da ressurreição e da morte. Mas teve uma guerra em que houve uma briga entre o imperador bizantino e um grande rei persa, e essa cruz foi levada. Mas depois de tentativas de paz não conseguida, houve uma guerra, e o imperador romano de Bizâncio ganhou e pediu de volta a cruz de Cristo. E essa cruz, depois de Jerusalém, Constantinopla, Roma, existem muitos fragmentos da cruz de Cristo. Mas o grande sentido de hoje exaltarmos a cruz é nós pensarmos onde Cristo esteve por amor. Impressionante, Bento XVI, ele fazendo uma retrospectiva dessa festa, ele nos faz lembrar de algo que é muito presente nos evangelhos, mas principalmente nas cartas paulinas e nos Atos dos Apóstolos. Que a primeira igreja, os primeiros apóstolos, isso é verdade. Se olharmos o discurso de Pedro em Pentecostes, se olharmos o discurso na casa de Cornélio, se olharmos o discurso de Paulo nas viagens missionárias, eles se baseiam num fato, e este era o fato propulsor. Um homem morreu, crucificado. A base de praticamente todo o discurso, o que chamamos de querigma, de anúncio da boa nova, é baseado nisso. Um homem foi crucificado inocentemente. E este homem, depois de 3 dias, ressuscitou. Jesus Cristo. Então, de forma tão simples, tão objetiva, nós somos chamados hoje a voltar a esse princípio da fé. Na exaltação da Santa Cruz, nós somos chamados a voltar à base de tudo, o amor primeiro, a pregação primeira. Deus morreu, Deus ressuscitou. Jesus, verdadeiro Deus, morreu crucificado. Jesus, o verdadeiro Deus, está vivo, ressuscitado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes Nós o mundo. vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o Nós mundo. vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes.